Senhor. Pararam então os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, eu buscarei o seu bem. Amém, meus irmãos? Feche os olhos. Vamos orar para o Senhor nos dar luz nessa exposição, nesta palavra de hoje. Espírito Santo, eu te louvo, eu te agradeço pelo dia de hoje, Senhor, pela nossa casa, pela nossa família, Senhor, pela saúde que o Senhor tem nos dado, Senhor, pelos nossos aniversariantes do dia. Eu quero te louvar, Senhor, pela vida da tua igreja, os obreiros, Senhor, o grupo de louvor, as canções aqui louvadas, Senhor, com tanto entusiasmo, Senhor, e carinho. Jesus, eu te louvo porque já sentimos a tua presença aqui. O Senhor está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio. Espírito Santo, conduza todas as coisas. Enquanto eu falo, o Senhor ensina. Espírito Santo, testifique a palavra nos corações. Lembre, o Senhor faria nos lembrar de tudo e em tudo nos ensinaria, conforme a tua mensagem, Senhor. Fala conosco, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, amanhã nós temos culto ali na chácara do Manurico também, 7h30. Sábado temos culto na congregação da Rua 9 de Julho, pastor Rafael. Temos aqui também o movimento jovem, 8h aqui na Rafael. E domingo nós temos o culto público da família. Eu comecei no ano passado uma série de mensagens a respeito da vida de Jacó. Estamos pregando uma mensagem não expositiva, mas temática da mensagem do personagem de Jacó. Falando sobre a escada de Deus. Esse domingo nós vamos falar sobre os 3 períodos em que Jacó ficou na casa de Labão. 7 anos trabalhando para Raquel, ele recebe uma Lia, que não lia, ele tinha um problema no olho. Mais 7 anos trabalhando para Raquel, também Raquel. Depois mais 7 anos trabalhando por nada. Ele não recebe nada. Então ele cai a ficha dele. Aí ele lembra do Deus de Betel. Tem uma pedra molhada de óleo ainda lá que fala diante de Deus. Nós vamos tratar disso domingo. Venha, convide pessoas. O Senhor vai nos ensinar as fases, as estações da vida de um homem e de uma mulher. E quanto nós devemos nos preparar para a vida. Amém, meus irmãos? Salmos, estamos aqui tratando também nas quintas a série dos salmos de degraus, os cânticos de romagem, do Salmo 120 ao 134. 15 salmos. Falamos do Salmo 120, semana passada do Salmo 121. E hoje vamos tratar do tão conhecido Salmo 122, que é um salmo esse escrito por Davi. Ele escreve 4 desses 15, Salomão escreve 1, 127, os demais são anônimos. O Salmo 122, de todos eles, é o salmo mais técnico que tem. Para a gente aqui hoje como cristãos, depois da cruz de Jesus, da ressurreição, é um salmo que trata, nós temos que ler com muito carinho e detalhe para a gente não ferir a revelação bíblica. Nós nos encaixarmos esse salmo na revelação de Deus, começou lá no Éden e vai chegar lá na Nova Jerusalém. A revelação começa embaixo. E ela é progressiva, ela vai crescendo até chegar em Jesus, o ápice da revelação, o homem perfeito, a estatura do varão perfeito. Então nós temos que entender algumas coisas aqui, e eu gostaria de prestar sua atenção por esses minutos que seguem. Ele foi escrito por Davi, Salmo 122. Mas Davi não era um peregrino. Lembra que eu disse os salmos de romagens? As 12 tribos de Israel tinham que vir pelo menos 3 vezes a Jerusalém. Uma delas era obrigada na festa da Páscoa. Eles vinham de todos os cantos, do norte, do sul, do leste, do oeste, de toda a terra prometida que Josué havia dividido e partilhado. Eles tinham que vir, e quando eles vinham pelas estradas cantando os cânticos dos degraus. Esses 15 salmos eles eram cantados.
conforme a necessidade do momento, conforme a vivência do salmista. Se você ler eles aqui, a gente está vendo isso, e fala dos dramas da vida, os salmos. Salmos fala dos dramas da alma, dos dilemas do dia a dia, dos inimigos, das injúrias, das calúnias, das difamações, das vicissitudes, das tempestades da terra, todo tipo de abalo para quem vive no mundo. Os salmos expressam a alma do salmista. Os salmos é a expressão da alma daquele que serve a Deus. No Salmo 122, escrito por Davi, Davi não vinha de longe, Davi morava perto de Jerusalém. Então, ele não era um peregrino, mas esse salmo dele foi usado pelos peregrinos que vinham depois dele. O salmo serviu para muitas outras pessoas cantarem e tem como foco duas coisas: a cidade de Jerusalém e o seu templo, o seu tabernáculo, que não existia templo ainda quando Davi escreve. Versículo 1, o famoso versículo 1: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Sabe o que a gente vê aqui? Uma sensação de alegria indizível por um convite. Jerusalém era a cidade, antes de ser Jerusalém, de Davi, era a cidade de Jebus, dos jebuseus. Foi Davi quem a tomou quando empossado rei. E quando ele tomou a cidade de Jebus, Davi a transformou na cidade de Jerusalém, cidade da paz, a cidade de Davi, o Monte Sião. E deste momento em diante, Jerusalém passou a ser a capital de todo o Reino Unido de Israel. Jerusalém é o meio de Israel. Jerusalém é o centro do globo terrestre. No meio da cidade de Jerusalém estava o tabernáculo. No meio do tabernáculo estava a Arca da Aliança. E ali, numa fagulha, no recôndito dos trovões, Deus se manifestava. Jerusalém também era a capital religiosa daquele povo. Era o centro do culto ao Senhor dos Exércitos, a Jeová. Quando Davi conquistou Jerusalém, a ordem foi imediata: façamos subir a Arca da Aliança e o tabernáculo para Jerusalém. A intenção era que essas relíquias sagradas, a Arca da Aliança, o caixote banhado a ouro, o tabernáculo com sua tenda, se firmassem ali no Monte Sião, onde seria a partir daquele momento o centro de toda a adoração dos judeus. Seria o lugar do culto, seria o lugar da adoração, onde os louvores seriam entoados pelos levitas, onde eram levados todas as ofertas e dízimos do povo para Jerusalém. Todos deveriam ir a Jerusalém para adorar ao Senhor Deus, porque era proibido adorar o Senhor em qualquer outro lugar. Porque a Arca da Aliança estava ali juntamente com o tabernáculo, e a presença se manifestava só em Jerusalém. Então comece a perceber que tem muitos cristãos evangélicos de hoje que pegam terminologia lá do Antigo Testamento e transferem para hoje. Nós vamos ver isso aqui, você vai notar isso hoje. Jerusalém ficou como lugar da adoração, porque a presença de Deus, que só se manifestava no tabernáculo e na Arca da Aliança, estava ali, no meio da cidade, na praça de Jerusalém. Todos então tinham que ir a Jerusalém para adorar, porque era proibido adorar em qualquer outro monte, em qualquer outro buraco, em qualquer outro lugar. Era também ali, em Jerusalém, onde estava firmado o trono real, o palácio do rei, o rei era Davi. Ou seja, além de Jerusalém ser a capital religiosa, mística, espiritual, Jerusalém era ainda a capital político-administrativa de toda a nação de Israel. Era uma bela cidade, cercada por muros avantajados, objetivando a proteção da cidade, a segurança da população. Tinha também várias portas de entrada e de saída. Era uma cidade acessível e planejada. E bem no meio da cidade estava fulcrado o tabernáculo de Moisés, contendo a Arca da Aliança, onde Deus se manifestava e falava. Ali estava o tabernáculo, ali estava a Arca da Aliança, futuramente estaria o templo de Salomão, ali repousava a santa presença do Senhor, ali em Jerusalém estava o trono de Davi, os sacerdotes serviam ali, os levitas cantavam nos seus turnos que Davi organizou ali. Por isso que o peregrino se alegra quando é convidado a ir para lá, porque ali era o lugar da presença manifesta de Deus, era o lugar da certeza
encontrar o Senhor, vamos para o lugar de Deus. O versículo de 2 a 5, onde nós lemos: pararam os nossos pés junto às portas de Jerusalém, está construída como uma cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor. O que isso significa? Ele começa a descrever a cidade. Ele chegou, quando os nossos pés chegaram às portas de Jerusalém, ele vê a cidade compacta, ele vê a cidade organizada. O que é isso? Ele chega e a sensação, ele fica embasbacado com a ambiência da cidade, com a sacralização daquele local. Ele contempla Jerusalém com admiração, com alegria. Ele descreve toda a cidade. Aliás, ele fala com a própria cidade. Ele está falando com a cidade. Parece que o coração dele se enche de entusiasmo, os olhos se lacrimejam, a boca se enche de risos e gratidão. E no versículo 3 ele diz: é uma cidade compacta. O que é isso? O que ele está dizendo? Eram 12 as tribos de Israel, espalhadas por toda a terra prometida, por toda a terra de Canaã. Dan ao norte, Judá ao sul, Issacar ao leste, tudo conforme Josué estabeleceu. Eles estavam espalhados, mas quando subiam, se reuniam e ficavam um só povo em Jerusalém. Quando subiam cantando, se alegrando, ficavam unidos, um só povo, se congregavam todos diante da presença do único Deus, pois ficavam ligados, unânimes um no outro, porque iam para render graças a Deus. Imagina o cenário: cidade cheia, crianças correndo, judeus dançando e rodando, outros celebrando, os filhos de Abraão, que por muitas vezes e que por muitos séculos ficaram aprisionados, escravizados e sem pátria, estão reunidos na sua cidade, com o seu Deus, prestando culto a Jeová. Ali estava alegria, pratos e júbilos, louvores, sacerdotes sacrificando cordeiros ao único Deus. O musical toma conta do ambiente, os levitas estão entoando, cantando no fundo musical, pessoas estão ofertando a Deus, trazendo dízimos, contribuições, ofertas, se abraçando e cantando, porque tinha um motivo de sobra para louvar a Deus. O versículo 5 diz assim: lá também estão os tronos de justiça. Veja como esse peregrino, esse Davi, observa tudo. Ele sabe da cidade, ele conhece onde ele mora, ele conhece o Deus que ele serve, ele sabe os caminhos, os meandros. O peregrino olha para o palácio de Davi e vê que dali é o lugar que o rei, segundo o coração de Deus, governa toda aquela terra, toda aquela nação. O trono do rei estava ali postado, imponente no pretório, para todo mundo ver. E Davi se assentava com a coroa para julgar os órfãos, as viúvas, os pobres de Jerusalém, de toda a nação. Era dali que saía a justiça para Israel, era dali que saía a justiça para os pobres, os oprimidos. Dali Davi julgava as causas de todos. Era daquele trono que emanava a vontade de Deus para guerrear as guerras de Israel. Era dali que Davi consultava: eu subo para guerrear? Não. Eu desço para guerrear? Não. E dali vinha a palavra de Deus para todos eles. Era dali que rei, sacerdotes se uniam num culto celeste, num culto espiritual, e toda a nação se prostrava como os 24 anciãos se prostraram diante do trono. Apocalipse capítulo 4 e 5. Sacerdotes e rei apontavam para Jesus, que assumiu essas funções de ser o rei dos reis e o sacerdote que se sacrificaria por todos. Versículo de 6 a 8. Agora o peregrino expressa seu desejo pela casa do Senhor e pela cidade. Ele diz assim: orai pela paz em Jerusalém. Por quê? Primeiro, porque eu sou habitante de Jerusalém, e o lugar que eu estou tem que ter o domínio da paz. Mas ali naquele momento, Davi era conhecido como um homem de guerra,
Um dos maiores guerreiros de toda a história foi Davi. Nas mãos dele pingava o sangue. Ele estava em campanhas de conquistas de muitos territórios, estava ampliando a tenda de Israel. Com isso, a capital Jerusalém sempre era alvo de ataques inimigos. Jerusalém foi alvo da Síria, foi alvo dos sírios, foi alvo dos egípcios, foi alvo dos babilônios, dos caldeus. Jerusalém foi alvo dos moabitas, dos amonitas, dos edomitas. Mas em todo o tempo que Davi é rei, tem paz em Jerusalém. Era uma situação de turbulência. Davi tinha que sair, mas tinha que voltar e defender a cidade, as muralhas. Então o peregrino diz: ore pela paz da cidade, porque somente se houver paz é que eles poderão subir peregrinando a Jerusalém. Eles estão longe, espalhados pela Canaã. Temos que subir a Jerusalém. Se tem guerra no caminho, a gente não sobe. Se a gente não sobe, a gente não adora. Se a gente não sobe, a gente não oferta a Deus. A gente não fala com Deus. Essa era a mentalidade dos judeus. Eu estou frisando isso. A mentalidade dos judeus era que Deus estava só no lugar, só no espaço, esperando todo mundo chegar para adorar. Eles precisariam de paz para efetuar colheitas, para pegar o dízimos dos cereais e levar para Jerusalém. Eles precisavam de paz para conviver entre eles. Precisavam de paz para viver a vida, para trabalhar, para adorar o seu Deus. Porque a paz da cidade é refletida na prosperidade dela. A paz de uma cidade é refletida na prosperidade dela. Se há paz, com certeza haverá prosperidade. Quanto mais paz, mais haverá prosperidade. Versículo 7. Ele deseja a paz também, não só ao povo, mas a paz também do lado de dentro dos muros da cidade. Por quê? Reine a paz dentro dos teus muros. Para que haja paz dentro da cidade, ele está orando. Para que haja paz na vida comunitária, nas andanças pelas ruas, calçadas, subidas e descidas, andanças, trocas, comércio, feira da cidade, movimento, festa da cidade. Ele ora para que haja paz dentro das muralhas da cidade, porque às vezes não há guerra do lado de fora, mas tem uma guerrilha acampada do lado de dentro, entre irmãos, parentes, amigos se digladiando. E quem perde com isso é a cidade. Se houver divisão, o reino não prospera, a cidade não prospera, a casa cai. Por isso que a nossa cidade é uma cidade que não flui, porque é uma cidade marcada por rebelião, por divisão política, divisão religiosa. Isso está amarrando a cidade. Nós precisamos orar pela paz do lado de dentro da nossa cidade, do lado de dentro da nossa casa, da nossa família, da nossa parentela. Nós precisamos de paz para conviver e prosperar. Diz ainda que Deus abençoe o rei com a prosperidade nos seus palácios. O que é isso que o salmista está dizendo? Ele está honrando a autoridade maior. Que Deus abençoe o rei, que haja paz e prosperidade no palácio. Que Deus abençoe a nossa liderança e prospere com sabedoria e visão. Porque se a nossa liderança estiver bem, com Deus, saudável, a nossa cidade vai bem. É isso que o salmista está orando. E o versículo 8: se houver paz e prosperidade ali na cidade, haverá prosperidade para todos os povos. Então poderão subir a Jerusalém e prestar culto de gratidão a Deus. A paz da cidade é a nossa paz. A prosperidade da cidade é a nossa prosperidade. E onde entra a igreja nesse papel? Ela ora pela paz. Ela tem atitude profética na cidade. Ela rompe as divisões. Ela é ponte entre as pessoas que ligam no outro. E o versículo 9, o último. Aqui ele toma uma decisão definitiva. Por amor à casa de Deus, escute isso. Por amor à obra de Deus, por amor à casa de Deus, ele buscaria o bem da cidade.
Ele ora, ele chama o povo para orar pela cidade, para interceder, mas ele toma uma decisão. Eu vou buscar o bem dessa cidade. Como isso? 4 princípios. Iria orar pela cidade. Iria pedir que outras pessoas o ajudassem em oração pela cidade. Iria proteger e defender a cidade das guerras. E iria contribuir financeiramente com ofertas e dízimos para a prosperidade e o fluxo do comércio da cidade. Ele resolve que ele vai buscar o bem da cidade. Sabe o que ele está dizendo? Eu me coloco à disposição para ser resposta de Deus em oração para essa cidade. Você sabe do que uma cidade precisa para ela ter paz e prosperidade? Precisa de gente disposta a orar por ela, a pagar o preço por ela e a fazer o bem por ela. Agora vamos ser mais práticos. Esse é o Salmo 122. O salmista está falando disso. O que este salmo, escrito há quase 3.000 anos atrás, tem a ver com a gente aqui cristão, da Nova Aliança? Porque é um salmo extremamente judaico. Jerusalém, sacerdote, templo, muralhas, tronos, é extremamente judaico. Primeiro, a vinda de Jesus Cristo ao mundo representa o ponto central da história da salvação. A vinda de Jesus Cristo ao mundo, quando ele nasce da Virgem, é o projeto principal de Deus para a salvação de toda a história, pois representa o cumprimento e realização de todas as profecias bíblicas. A revelação chegou no seu ápice, se cumpriu. Porque esse salmo foi escrito para os judeus: templo, sacerdote, arca da aliança, que era uma profecia daquilo que estava por vir. 2. Esse salmo tem a ver com a gente aqui hoje, 3.000 anos depois. Preste atenção nisso aqui, irmão. Diga um amém aí. Amém. Amém? É ou não é, Rafael? É. Então tá bom. Me ouça com carinho. Você não distorceu o que eu vou dizer aqui. Significa para nós que todos os eventos do Velho Testamento, seus rituais, suas tradições, seus símbolos, suas cerimônias, acabou. Você levou um susto agora. Por isso que Paulo era perseguido, porque ele só pregava isso, que ele cumpriu a lei, a moçada queria matar Paulo. Era uma apenas sombra da realidade que estava para vir. Paulo ensina isso aos Colossenses, capítulo 2, versículo 16 e 17, ele diz assim: ninguém, nem sacerdote, nem presbítero, nem escriba, vos julgue por causa de comida. Quem que mandou comer isso ou deixar de comer aquilo? A lei de Moisés. Bebida, dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Olha aí. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, vírgula, porém o corpo é de Cristo. Ou seja, Paulo está trazendo a revelação que esteve oculta desde antes da fundação do mundo, que primeiro viria sombras, porque a realidade estava chegando na história. Assim, nós não precisamos mais de sombra, de cultuar sombra alguma do Velho Testamento, porque a realidade era Cristo chegando e Cristo já chegou. O que é sombra? Imagine uma sombra. Imagine uma luz de cima focando. Eu vejo uma sombra na minha frente. Alguém, Natan, está vindo atrás de mim e projeta a sua sombra na minha frente. Eu vejo a sombra, eu sei que tem gente vindo, eu sei que tem gente em movimento, mas eu não sei a cor do cabelo da sombra, eu não sei o cheiro da sombra, eu não sei o jeito que a sombra fala, como que ela reage. É isso que Paulo está dizendo. Israel está aqui, está vindo alguém
E quando ele anda, uma luz está na frente de Israel. Uma sombra está na frente de Israel. Israel cultua na sombra, adora na sombra. Tabernáculo tem um significado, mas é sombra, aponta para o futuro. Arca da Aliança tem um significado, mas aponta para o futuro. Óleo, quipá, escola sacerdotal, o sumo sacerdote, os levitas, tudo está apontando para a sombra. De repente, na plenitude dos tempos, esse alguém que está vindo à eternidade passa na frente de Israel e se posiciona na frente dela. Acabou a sombra, agora eu consigo ver o olho dele, eu consigo ouvir as batidas do coração dele, eu sei o que ele fala, eu sei o que ele pensa, porque ele está agindo. A sombra evoluiu da eternidade, veio andando, andou com Abraão, e quando Abraão viu os dias da sombra, se alegrou. Andou com Josué, e quando Josué viu o capitão do exército do céu chegando, se alegrou. Quando Moisés subiu no monte, viu a sombra face a face, se alegrou. Mas na boca de João Batista, a sombra tem um nome. Eis ali que está vindo desde a eternidade o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A sombra já passou, agora só sobra Jesus. E ele anda no nosso meio ainda, porque o Apocalipse diz que ele está no meio dos candelabros andando, não tem sombra, é a própria substância, é pessoa. Por isso Jerusalém não é mais nada para nós, não é cidade santa, coisa nenhuma, porque não existe mais nada santo, a não ser ele que é santo dos santos. Não tem óleo no Monte Sinai, não tem água do Jordão, não tem areia no deserto, não tem quipá na cabeça, não tem manto. Isso é misticismo, é idolatria. Tudo isso Jesus aboliu quando o véu se rasgou de alto a baixo. Eis que tudo se fez novo. Tem um bando de evangélicos que agora em Israel. Escreve de aqui no nome de Israel, Arca da Aliança. Isso é misticismo. Que tipo você viu Jesus andando com alguma coisa na mão, com algum lenço? O evangelho é mais simples do que você pensa. O nosso culto cristão não é um culto judaico. Culto judaico precisava encontrar Deus fechado no templo. Você está aqui me ouvindo, você vai chegar na sua casa, Deus não vai ficar aqui dentro fechado, Ele vai pegar pela da sua mão, e Ele vai entrar com você na sua casa, no banco, no seu estabelecimento. Deus não está mais confinado, Ele está livre. Isso aqui não é igreja. Se a gente fechar a porta daqui e armar um barraco debaixo da árvore aqui na Vila da Paz, a igreja está lá. De modo que não existe mais lugar santo. Quem disse isso? Jesus. Olha o que ele disse para uma certa samaritana: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, lugar. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar certo para adorar. Que mentalidade. Não, Deus está no monte Gerizim. Não, Deus está no monte Sião, Jerusalém. Aí chega Jesus. Disse-lhe então Jesus: mulher, podes crer que a hora vem. Ele é o Kairos, ele é a hora que está vindo faz tempo. Vem, quando nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Não existe lugar, não existe lugar sagrado, não existe lugar santo, não existe. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Aonde? No Gerizim? Não! Em Sião? Não! No prédio da igreja? Não! Em espírito e em verdade, Deus mora dentro do seu peito. Por isso que onde você estiver, você pode dobrar o seu joelho e entrar
entrar por um novo e vivo caminho. O véu se rasgou. Você pode estar face a face com Deus. Você percebeu como a gente não adora o lugar? A gente não tem penduricalhos. Não tem o lenço da sorte de Israel. Não temos o óleo. Esse aqui, olha, veio da onde Moisés foi enterrado. Pega a areia do Monte Sinai, que é santo. Pega a rosa ungida. Pega a água benta, isso é macumba. Isso não é evangelho de Jesus, nunca será. O evangelho de Jesus é uma coisa só. O sangue de seu filho nos purifica de todo pecado e nos salva da condenação do inferno e ponto. Só Jesus. Agora tem um bando, tem uma gangue assaltando a igreja de Jesus. Tem uma gangue fazendo campanha no corredor do Sabroso, fazendo uma campanha da rosa ungida, vendendo quarta-feira santa, sexta-feira ungida. Isso é mentira. Certa vez havia uma nuvem. O nome dessa nuvem é Shekinah, a presença manifesta de Deus. Estava o povo no deserto, durante a noite quem chegava? A nuvem, a presença de Deus estava na nuvem. Deus queria falar com o homem, apenas Moisés estava preparado. Então a nuvem descia na porta da tenda da congregação. Todo Israel, com as suas 12 tribos, 2,5 milhões de pessoas em círculo e arco, e o tabernáculo no meio. Moisés saía, porque ele era da tribo de Levi, saía da tribo de Levi. Ele ia caminhando, passava em frente de todo o arraial. 2,5 milhões de pessoas de joelho com a cara no chão. Só Moisés andando. De repente ele chegava na tenda, na porta da tenda da congregação. Ele olhava para trás. Todo mundo prostrado. Então ele entrava e dava 3 passos. Ele só podia ir ali, no limiar. Diz que a nuvem descia na porta da tenda. E Deus falava face a face com Moisés. Quando Salomão inaugura o seu templo, está cheio de sacerdotes, está cheio de gente. O que acontece? A nuvem da presença tira todo mundo do templo. E a presença enche o templo. Tabernáculo, templo, olha os lugares que Deus manifesta. Agora, 4.000 anos depois, 3 mil anos depois, Moisés, Davi, um homem com 3 discípulos está no monte da transfiguração. Ele está ali, ele diz assim: eu vou orar. E quando ele ora, não tem luz que reflete nele. Deles vai a luz. Ele brilha as suas vestes, mais lindo que qualquer lavandeiro da terra, Marcos diz. Ele está ali, de repente chega Elias, do fogo, e o Moisés, da nuvem, da lei. Pedro se levanta e diz assim: mas não sabe, eu aprendi desde pequenininho que eu sou judeu, que Deus tem que estar confinado no lugar, Deus tem que estar fechado na mangueira do povo. Então vamos fazer 3 cenas, vamos fechar Deus aqui, Deus ali e Deus aqui. De repente chega uma nuvem, mas não tem tabernáculo para ela descer, não tem templo de Salomão para ela se manifestar, não tem arca da aliança para ela se manifestar, porque a nuvem só desceu onde Deus estava, na arca do tabernáculo e do templo. Acabou o tabernáculo, acabou a arca, o templo caiu, mas a nuvem está descendo sobre quem? Quem consegue atrair a ação da presença? Quem é que é puro? Quem aqui é Deus? E sobre aquele que está iluminado, a nuvem desce sobre Jesus. E da nuvem sai uma voz. Este, pronome demonstrativo de proximidade. Este é o meu filho amado. Aí ele ouviu. Moisés e Elias abaixam a cabeça e diz: com prazer conhecer o Cristo, deixa eu voltar para a eternidade. Este, Moisés não, Elias não, Josué não, os sacerdotes não. Este aí, ouça ele, beba dessa água que ele tem para dar. Paulo, ele só foi perseguido só por causa disso. Porque ninguém entendia o que Paulo entendia, o que é que Jesus cumpriu a lei. Não é que tem que rasgar o Velho Testamento. Tem gente ignorante demais que diz isso. Serve de princípios para a gente viver hoje. Eu não estou pregando de Jacó no Velho Testamento, mas tudo serviu apontando para alguém. Ele já se cumpriu.
Ele cumpriu. Olha o que Paulo vai falar em Efésios 2:20. Edificados vocês são sobre fundamentos de apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, a pedra do ângulo, a pedra principal, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário e morada do Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. A habitação de Deus, Ele não mora no templo, Ele não mora no tabernáculo, nem na Arca da Aliança. Nós somos a casa de Deus. Nós somos a casa de Deus. Paulo de novo vai falar a mesma coisa. 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois santuários de Deus e que o Espírito dele habita em vocês? Opa! Santuário. Esta palavra no grego tem dois significados. No grego é naos, santuário. É prédio, é uma assembleia do parlamento, ou aquele lugar que ficava no terceiro estágio lá do tabernáculo, chamado Santo dos Santos, onde Deus se manifestava, onde estava a Arca da Aliança. O nome daquele lugar é naos. Vós sois naos. Vós sois o Santo dos Santos, e a presença dele habita em vocês. Paulo está dizendo: vocês não sabem que vocês estão no Santo dos Santos, e que a santa presença do Altíssimo resolveu habitar em vocês, meros mortais, lugar de absoluta intimidade. Por isso que você não precisa falar, Ele conhece o seu coração. Por isso que muitas vezes você não fala, você chora, mas Ele sabe decifrar as lágrimas, porque Ele mora dentro de você. Esse era o significado do templo. Jesus estava apontando para o templo, a habitação de Deus. Mas Ele diz também sobre a cidade de Jerusalém. O que significa para a gente a cidade de Jerusalém hoje? Para nós que somos cristãos. Apocalipse 21:2 diz assim: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como uma noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis aí o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Qual é o significado da Jerusalém para a gente? O nosso destino, Nova Jerusalém, que vai descer do céu, ataviada para o seu esposo. Isso fala do quê? Isso fala da igreja glorificada. Quando o salmista canta no Salmo 122, olhe pela paz de Jerusalém, segue os muros de Jerusalém, os tronos estão lá, ele está profetizando, está apontando para frente, que aquela Jerusalém um dia ia cair, mas a Jerusalém feita pelas mãos daquele artífice Deus, jamais será abalada, e é para lá que nós vamos. Igreja redimida, salva e glorificada. É por isso que quando Paulo está ensinando aos romanos, Paulo diz assim, que nós somos a extensão de Cristo. Cristo era o templo, a habitação de Deus apontava para Cristo. Mas também nós somos o templo, por quê? Porque nós somos a extensão de Cristo, entenda isso. João Calvino, Lutero chamam disso da doutrina da unidade mística de Cristo. Nós estamos unidos a Cristo, porque Ele é o cabeça e nós somos o corpo de quem? Dele. Então nós estamos junto com Ele, assentados com Ele nas regiões celestiais. Então a história do Cristo é a nossa história. O destino do Cristo é o nosso destino. Por isso que Ele diz em João 14, não se turbe o vosso coração. Creia em Deus, creia também em mim. Porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou ter dito: vou-vos preparar lugar, para que onde eu esteja, vós possais estar comigo. Amém. Nós estamos unidos nele. Por isso que Paulo, querido, aos Romanos capítulo 8, entenda isso de uma vez por todas, que nada nos separa do amor de Deus revelado em Cristo Jesus nosso Senhor. Nós estamos unidos no Cristo. Se Ele é o templo, por isso que Paulo diz: vós também sois o templo de Deus. Por isso que ele ensina aos Romanos e diz: Cristo morreu, vocês morreram com Ele também. Cristo ressuscitou, fostes vós ressuscitados com Ele também. Cristo está glorificado, se prepare, porque
porque já já Ele virá, e Ele vai nos transformar, nosso corpo será transformado, nós seremos glorificados, e a semelhança que Ele é, nós haveremos de ser. Estamos unidos a Ele. Aplicação prática para não terminar isso aqui. Primeiro, não se renda e nem se submeta aos fetiches dessa Jerusalém da terra, que Paulo diz aos Gálatas, que é amaldiçoada que é Agar. Lenço de Jerusalém, que pá na cabeça, estola do sacerdote, água benzida, óleo para não sei o quê, panos coloridos, areia do Sinai, pedra de Jerusalém, fiapo da cruz de Cristo. Como se tudo isso fosse santo? Não é. Isso é misticismo religioso puro, de quem não tem a luz da palavra, da revelação, que Jesus já chegou, o véu já se rasgou. Quem vive nessas besteiras está costurando o véu do templo. Rasgou, né? Vamos costurar e fechar. Essa cruz não foi suficiente, então vamos voltar aqui para as coisas, para as relíquias sagradas. Não existe isso, gente. O que Jesus fez no sábado? O que não podia fazer. É esse Jesus, é capaz de causa escândalo. Tem um mestre novo aí que é meio louco. A família dele vai atrás dele em Marcos 3 para prender ele. Ele cura no sábado, eu sou o Senhor até no sábado. Você vê Jesus andando com uma estola, com um lenço, com pipá na cabeça, com óleo ungido, com, sei lá, com batina, com gravata, qualquer coisa que a gente coloca como tem que ser, senão Deus não está. Isso não existe. Jesus não tinha um rio na cabeça. Jesus não tinha bolso, não tinha nada. As mulheres que cuidavam dessas coisas. Ele não carregava nada dessas coisas, porque ele estava habitado pelo Espírito, pelo Pai. Uma coisa só é necessária: é fazer a vontade do meu Pai. Por isso que Jesus não deixou nada. Deixou herança nenhuma dessas coisas, viu? Por isso que o culto cristão está virando uma baderna. Estão colocando um monte de coisa que Paulo nunca falou que é para ter, e Jesus nunca colocou. Ah, mas é bom para atrair as pessoas. É bom para segurar o jovem na igreja. Pelo amor de Deus, o dia que o evangelho não for suficiente, vamos enfiar a viola no saco e fechar isso aqui embora. O evangelho é só uma coisa. O que o evangelho é? É poder de Deus para transformar a pessoa. Não precisamos de mais nada. Campanhas atrativas no dia da quarta-feira da aleluia, da sexta-feira não sei do que, da sexta-feira do Josué, o cerco de Jericó. Dá medo dessas coisas, irmão. Jesus nunca fez isso, nunca viveu isso. Ele é o nosso mestre, ele é a nossa chave, pronto. O que ele falou é, o que ele não falou já não é mais. E você tem que ter coragem para assumir isso de cara para fora. Glória a Deus, aleluia. Celebrar as festas israelitas. Aí era o culto do tabernáculo. Mas você está indo para Jerusalém, pousando na estrada? Festa do tabernáculo é isso, agora entenda. Por quê? Para se lembrar que eles foram peregrinos no deserto e no Egito. Você foi peregrino com Moisés no deserto? No Egito? Quem disse? Vamos celebrar a Páscoa. Quem disse que a nossa Páscoa é a Páscoa de Moisés? Paulo fala em 2 Coríntios 5, a nossa Páscoa é o Cordeiro Pascual. Já cumpriu. Dia Santo, Semana Santa. Ninguém nos inquiete por comida, por bebida, por dia, por festa, por lua nova, ou por sábado, por qualquer outra coisa. Isso tem que ser libertador para a gente. Isso é a sombra, já passou, já ficou, Cristo já veio, cumpriu o significado de tudo isso. Isso é voltar atrás da cruz e anular a cruz de Cristo. Por isso que o escritor de Hebreus, como é que é o nome da carta? Aos Hebreus, por quê? Porque o tema da carta está voltando, deixa a cruz de lado, mas a gente não tem nada para crer. É melhor materializar alguma coisa para a gente ver, né? Pega um ramo da oliveira,
racionalizar a fé. Pega uma rosa, mas faço para mim orar, uma água. Eu oro e bebo água. O justo vive pela fé. Nós não andamos por vista, mas por aquilo que cremos. Nós não temos nada, fetiche nenhum, não temos medalhão nenhum, não temos creme de 4 folhas, não temos sorte. Nós só temos Jesus, isso nos basta. O culto cristão não depende de nada dessas coisas para Jesus estar presente, porque é um culto espiritual, não é material, para você ver as coisas. Tem que materializar. É mais fácil para as pessoas visualizarem e crer. Isso aí é neurociência. O evangelho é simples demais para a gente. 2. Se alegre pelo privilégio de fazer parte da igreja do Deus vivo. Alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor, disse Davi. E eu digo, alegrei quando me disseram, somos a casa do Senhor. A gente vem aqui, dá uma passada aqui, mas nós somos templo, nós somos casa de Deus. Está nos faltando alegria no culto. Faz quanto tempo que você não convida alguém para vir para o culto com alegria? Eles convidavam, vamos para a casa do Senhor do templo de Jerusalém, por quê? Porque a presença está lá. O sacerdote vai sacrificar lá. A gente vai ouvir o estudo da lei, a palavra vai ser ensinada lá. Você vai voltar diferente. A gente não consegue convidar as pessoas para o culto. Agradeça pela vida da sua igreja. Desenvolva comunhão com irmãos, com amigos. Ame o cabeça que é Cristo. Mas se você diz que ama Cristo, que é o cabeça, e não ama o corpo de Cristo, você não ama ninguém. Se alegre pela vida dessa igreja. Ela está ligada, aliançada em Jesus Cristo. Ela é feita de pecadores, sim, falhos, sim, a começar desse que vos fala, mas pecadores lavados e remidos, arrependidos, que estão ainda no processo de crescimento e maturidade. Não deixe os defeitos da igreja te desanimar na caminhada. Olhe para o cabeça, ore pela sua igreja. Davi diz, ore pela paz de Jerusalém. Eu digo, ore pela paz dessa cidade, ore pela sua igreja. E último, busque o bem da igreja e da cidade que você está. Fale de Jesus com esperança. Evangelize mais. Ele resolveu no versículo 9: eu decidi fazer o bem por esta cidade. Será que não é isso que está faltando você fazer? Oh, meu Deus. Evangelize mais. Testemunhe mais. Contribua financeiramente para o sustento da obra. Faça com alegria e convide pessoas. Fale da igreja como coluna e baluarte da verdade. Fale da igreja como noiva de Jesus. Fale da igreja como esposa do Cordeiro. Fale que é aqui. É nessa ambiência que você tem sido edificado, abençoado, tem visto e sentido a presença de Deus. Fale que a igreja ainda é bênção para a sua família e para a sua casa. E se prepare que muitos peregrinos vão de entrar por essas portas e conhecer a arca da aliança, que é uma pessoa chamada Jesus Cristo. Escolhe de pé para nós orarmos. Eu não sei o que você está vivendo e enfrentando, mas saiba que você precisa só de Jesus. Ele é suficiente. Amém. Ele é suficiente. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, o homem. Glória a Deus. Ele é a chave que interpreta a sua vida, a sua existência. Se você está triste, está abalado, você precisa de Jesus, do toque de Jesus. Você precisa se reposicionar no reino, porque Jesus quer te colocar, quer te usar, quer te mexer, quer instrumentalizar a sua vida, mas é só Jesus. Ele é o único caminho, a verdade é a vida, ninguém vai amar, não ser por Ele. Paulo também diz nos Colossenses 2: todo o tesouro de sabedoria e de ciência estão escondidos nele, Cristo Jesus. Ele é a pedra angular, fundamental. Ele que sustém a sua casa,
casa, seus filhos, a sua vida. Ele que tem mantido, feito a manutenção da sua saúde. É Jesus que tem guardado, livrado. Ame a Jesus. Desenvolva um relacionamento pessoal e íntimo com Jesus. Gaste mais tempo sozinho com Jesus. Use o seu tempo falando com Ele, ouvindo Ele. Se desgaste por Jesus. Senhor, obrigado pela tua palavra. Eu te agradeço, Senhor, porque ela é viva e eficaz. Senhor, ela não nos deixa duvidosos, nem confundidos. A tua palavra é sincera, é fiel, é reta, é espada. Senhor, é a medida certa, é o prumo, Senhor, alinhado. Jesus, que esta palavra gere fé nos corações, porque a fé vem da palavra, não ouvir ela. Senhor, nos dá saúde espiritual, nos dá entendimento no meio deste faroeste religioso que vivemos. Senhor, nos ajuda, esteja na nossa frente, leva-nos em paz, guardados, protegidos, lavados por ti, Senhor, e purificados. Tu és o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, porque a de Levi já se cumpriu. Senhor Jesus, tu és o supremo, a estrela resplandecente da manhã, a raiz de Jessé, a geração de Davi, o alfa, o ômega, o primeiro derradeiro. Fora de ti não há, apenas em ti movemos, existimos e vivemos. Tu és o Senhor da igreja, Pai. Tome a cada um nas tuas mãos, leve-nos em paz, guardados e protegidos no teu nome.